Estes sinais os seguirão. O Messias deles era um Deus de poder, não de alguma teologia formal. O Deus deles é um Deus de poder. Ele é o único que pode realizar milagres. Ele é o único que conhece os segredos dos corações das pessoas. Ele permanece sendo Jeová, isto é certo. E Jesus Cristo, que se fez Jeová, que se fez carne na terra, ressuscitou dentre os mortos e vive entre o povo hoje. E os dias dos gentios estão terminando. Agora, mais um sinal antes de encerrarmos. Na última escritura que li, o profeta Zacarias disse: Será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Você não saberia dizer se era dia ou noite, mas disse: No entardecer haverá luz. Observe atentamente agora antes de encerrarmos. Quando o sol nasce, está no leste. Ele se põe no oeste. E este tem sido um dia de teologia humana. Quando o sol nasceu no Oriente sobre o povo pentecostal, os judeus foram os primeiros a receber o batismo do Espírito no dia de Pentecostes. E através dos ortodoxos primitivos, ou melhor, a era da igreja primitiva, foram os judeus apenas. Depois foi dado aos gentios mais tarde. Paulo era o pregador deles. Agora, quando os gentios o alcançaram, não o levaram adiante. Eles começaram a organizar suas igrejas. A primeira igreja organizada no mundo foi a Igreja Católica. A próxima igreja que se organizou no mundo foi a Igreja Luterana. Então vem vindo através de Wesley e da nobre igreja da Inglaterra e vindo através de cada era, Alexander Campbell, a igreja cristã, seguindo até a última era agora em que estamos vivendo. Todos se organizando exatamente como a igreja católica fez no começo. E durante esse período, você já viu um dia escuro, nebuloso e sombrio como este? Esse é o dia que vivemos. Bem, eles têm luz suficiente para ver que Jesus era o Cristo e que devem aceitá-lo como Salvador. Mas todos os seus grandes poderes e coisas foram ocultados deles. Eles não podem ver. Durante todo o dia disseram: os dias de milagres já passaram. Todas as coisas que eles tinham no Pentecostes cessaram. Era quando o sol estava brilhando lá no Oriente. Mas, geograficamente falando, observe, o sol cruzou de um lado para o outro agora. E pela teologia humana, pela organização da igreja, pelas denominações e assim por diante, isso escureceu essas coisas dos olhos dos cristãos. Isso mesmo. Escureceu a cura divina, escureceu o poder de Deus, escureceu todos os dons. Eles aplicaram isso lá atrás, onde o sol estava brilhando. Aqui está. Mas o profeta disse: haverá luz no entardecer. O sol nasce no leste e se põe no oeste. E nós somos o povo ocidental, do hemisfério ocidental. Aqui estamos no oeste, nós, o povo ocidental. E quando ele nasceu, lá no começo, e foi mostrado que o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes e as coisas que acompanharam aquela igreja lá, as mesmas coisas que aconteceram lá nos últimos dias, nos últimos 20 ou 30 anos, caíram aqui no mundo ocidental, mostrando os mesmos sinais aqui, como sucederam lá. Haverá luz no entardecer. As nuvens se afastam, as denominações estão aos pedaços, aleluia. E as pessoas estão entrando no batismo do Espírito Santo com sinais e maravilhas, exatamente como entraram no princípio. Haverá luz no entardecer. E lembrem-se, foi no entardecer que a noiva foi escolhida. Rebeca foi levada no entardecer. Foi no entardecer que ela se encontrou com Isaque. Ele estava no campo. É hora do entardecer. Nosso reavivamento gentil estará terminando em breve. Os judeus vão pegar o reavivamento. Assim que puderem ver o poder de Deus se manifestando e receberem o Espírito Santo, eles receberão o Evangelho. Nossos dias de gentios estão terminando. Entre no reino, enquanto você tem a oportunidade de entrar no reino. Eu me sinto como um notável homem que estava em Chicago, alguns dos seus amigos,
Paul Heider um dia. Paul era um madeireiro. Ele pregou aqui no Tabernáculo Evangelho de Chicago. Pastoreou aqui, creio, e muitos de vocês o ouviram. Foi um grande homem. O ouvi uma vez na minha vida. Eu era ainda um garoto. Mas eu estava lendo seu livro faz algum tempo e ele disse que estava em alguns dos países por lá fazendo um trabalho missionário. E teve uma espécie de febre, febre das águas negras ou febre amarela ou algo assim. E a febre ficou tão alta que ele começou a ficar inconsciente e pediu à esposa: "Não me deixe, fique comigo e ore por mim." E contou que ela se manteve orando, e contou que entrou em coma, e ele cria em Deus. Paul Heider pregou a cura divina. Não apenas pregou, mas praticou. Então ele contou que ficou inconsciente, e quando isso sucedeu, sonhou que estava de volta à floresta como madeireiro, como era acostumado, cortando madeira. E contou que cortou um grande tronco. Seu chefe o havia enviado à colina para cortar um tronco. E disse que ao cortar o tronco, enfiou o machado na madeira macia da sempre-viva e começou a levantá-lo. E disse que simplesmente não conseguia pegá-lo. Era demais para ele. Ele contou: "Bem, por que o meu chefe me pediu para cortar um tronco como este e não conseguiu pegá-lo? Se você captar o que isso significa, Deus não lhe dará nada para fazer neste evangelho, sem que ele lhe dê graça para fazê-lo. Isso mesmo. Ele nunca prometeu algo a não ser o que ele cumprirá." E contou que tentou pegá-lo e não conseguiu. E contou que se esgotou de tanto puxá-lo. Isso é o que a denominação da igreja fez hoje. Se desgastaram puxando isso e puxando aquilo, e tentando fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Solte-se e deixe Deus fazê-lo. Isso é o que se tem que fazer. Deixe Deus fazer. É demais para você de todos os modos. Deus permitiu que os homens atuassem até os seus limites agora. Deus permitiu que os homens tivessem esse mundo, que eles provassem a si mesmos, que não poderiam governar este mundo. Deus, com sua mão poderosa, mostra que este mundo não pode permanecer. Isto é certo. Deus governa o mundo. Ele o governará por meio de Cristo Jesus. Mas agora o homem quis governar e você vê em que causa ele está. É nisso que ele entra, sempre. Foi nisso que ele entrou antes do mundo antediluviano, quando os sinais foram dados. Foi nisso que ele entrou, nesse tipo de condição antes da primeira vinda de Cristo. E você vê o que aconteceu. Os sinais apareceram. Agora, esta é a terceira vez, essa é a última vez, é o fim de todas as coisas agora. Paul disse que o puxou até que ficou tão cansado que simplesmente não sabia o que fazer. Sentou ao lado da árvore e começou a chorar, dizendo: "Oh, nem consigo pegá-lo, perdi minha força." Contou que ouviu a voz de seu chefe falar de forma gentil, dizendo: "Paul, por que você está fazendo tanto esforço afinal?" Disse: "Por que você não o joga lá na água? Essa água corre diretamente para o acampamento." Contou que olhou para cima e seu chefe era o Senhor Jesus. Narrou que pegou o velho tronco e o empurrou para a água, pulou em cima dele como se fosse num cavalo e começou a bater na água, cavalgando direto pelo rio e gritando: "Estou cavalgando nele, estou cavalgando nele, estou cavalgando nele." E contou que estava entrando no acampamento, gritando com toda a sua voz: "Estou cavalgando nele." E quando voltou a si, estava parado no meio do cômodo, com as mãos para cima, gritando: "Estou cavalgando nele, estou cavalgando nele." É a promessa de Deus. E ele foi curado ali mesmo no cômodo, e as febres o deixaram. E hoje haverá luz no entardecer. E o batismo do Espírito Santo neste avivamento é a luz de Deus nos últimos dias. São as luzes do entardecer. Estou cavalgando nele, estou cavalgando nele, eu creio nisso, eu creio. É a verdade, não para julgar, mas estou tomando Deus em sua palavra e cavalgando nela
diretamente ao reino de Deus. Amém. Você está cavalgando nessa tarde, amigo? Você está crendo? Quantos aqui que têm o batismo do Espírito, levantem as mãos. Deixe-nos ver sua mão. Que coisa! Quão maravilhoso! Quantos aqui não têm o batismo do Espírito Santo, mas gostariam de tê-lo, levantem as mãos. Olha ali, outro grupo. Você que levantou as mãos, fique de pé agora. Haverá luz no entardecer. O caminho da glória você certamente encontrará. Este caminho do Espírito Santo é a luz hoje. Enquanto servirmos a Jesus em seu nome precioso, jovens e velhos arrependam-se de todos os seus pecados. O Espírito Santo certamente entrará. Você crê? As luzes do entardecer chegaram. Estamos aqui. O avivamento está acontecendo. Todo o edifício está sendo preenchido com os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o amam. É isso certo? Daqueles que o temem. Agora, você que tem o Espírito Santo, levante-se também com essas pessoas e coloque as mãos naqueles que desejam o batismo do Espírito Santo. Você, com o Espírito Santo, levante-se e coloque as mãos naqueles que não têm o Espírito Santo. Se houver um pecador, levante-se também. Como servo de Deus, percebendo minha reputação para com cerca de 10 milhões de pessoas, eu não diria nada de errado por nada no mundo. Creio que agora mesmo todo pecador pode ser salvo, e toda pessoa que está buscando o batismo do Espírito Santo pode ser cheia exatamente neste momento. Vocês veem os sinais aparecendo de sua bendita vinda? Eis que as folhas da figueira agora estão ficando verdes. O evangelho de seu reino tem ido a todas as nações e estamos perto do fim. Pode ser visto. Estamos aqui. Vamos levantar as mãos agora. Que aquelas mãos que antes caíram, mãos fracas, sejam levantadas. A Bíblia diz: e vamos dar graças a Deus, depois de agradecer pelo batismo do Espírito Santo. José, enquanto você vem aqui. Agora, nosso Pai Celestial, te agradecemos nesta tarde pelo privilégio de nos reunirmos aqui neste edifício. Te agradecemos pelo batismo do Espírito Santo. E enquanto essas pessoas pecadoras e sem o Espírito Santo estão em pé, e aqueles que estão em pé que têm o Espírito Santo, estamos orando juntos, em um só acordo. Ó Pai, que o Espírito Santo venha e chacoalhe todas as pessoas aqui e as encha com o Espírito Santo agora. Arrebate-as como tições do fogo, pouco antes da vinda do Senhor Jesus. Pegue-os, Pai, nessa tarde, antes que o diabo os prenda em algum lugar e eles sejam levados. Conceda isso, Senhor, através do nome de Jesus Cristo. Louve ao Senhor. Levantem as mãos agora e digam: obrigado, Jesus, e louvem-no por sua bondade. Essa mensagem, intitulada O Grande Reavivamento Vindouro e o Derramamento do Espírito Santo, foi pregada pelo irmão William Marion Branham em inglês no sábado, no dia 18 de julho de 1954, em Chicago, Illinois, Estados Unidos da América. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra no mês de agosto de 2020. E essa distribuição é feita por Crentes da Bíblia do Brasil.